a você. Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar, estudando pontos escatológicos da Bíblia Sagrada. Né? Nós, analisando a Bíblia Sagrada, nós, diante da palavra de Deus, a igreja, ela nasce, depois da cruz do Calvário, e a igreja, o seu ápice da cruz até o arrebatamento da igreja, é um tempo. Que tempo que é esse? É o tempo da graça. Nós analisamos um exemplo. O tempo que Jesus estava aqui, Jesus estava cumprindo-se a lei. Então Jesus cumpre a lei de Moisés, que era o tempo da lei, e Jesus abre, ele acrescenta a graça na lei. É interessante nós aprendermos que Jesus, ele não aniquila a lei. Por quê? A lei vai ser usada, para aqueles que acreditam na lei. Um dia, a Bíblia vai dizer que no grande trono branco vai ser abertos os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a lei não foi aniquilada, mas ela cumpriu-se em Jesus. Quando cumpriu-se em Jesus, abriu-se a graça. Esse é o tempo da igreja. Tá? Então, Deus, ele vem, escatologicamente dizendo, ali ele falou para o profeta Daniel que 70 semanas estaria determinada para o povo de Israel, mas quando vê Jesus, Jesus abre-se o leque da graça, e a escatologia, ela para em 483 anos. A escatologia das 70 semanas é 490 anos. Então, da saída do povo de Deus, a contagem começa da saída do exílio babilônico através de Esdras. Essa saída começa a contagem das 70 semanas, que é 490 anos. Então, da saída deles até ao Messias, que o Messias foi tirado, depois você analisa com cuidado o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 a seguir, até na cruz do Calvário. Ali, na cruz do Calvário, se deu 483 anos. Então, falta 7 anos. Então, esses 7 anos escatológico, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele pausou esse tempo escatológico no céu. Por que ele pausou? Para entrar-se a era da igreja. Então, hoje, nesses tempos que estamos vivendo, desde a morte de Jesus até o arrebatamento da igreja, é o tempo da graça, é o tempo da igreja. Não é difícil ser salvo, porque a Bíblia diz, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É interessante que o João 3, capítulo 3, quando Jesus dialoga ali com Nicodemos, ele expressa que aquele que não nascer de novo não pode ver ou entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Qual é a condição para uma pessoa ser salva? É nascer de novo, mudança de vida. Conhecereis a verdade, Jesus falou, e a verdade vos libertará. Então, dentro desse panorama escatológico, que a igreja ela não passa pela grande tribulação, nós analisamos muitos pontos do que vai ser o anticristo, não no livro do Apocalipse, no livro do profeta Daniel. Um exemplo, Daniel, capítulo 7, versículo 25, vai dizer que ele, o anticristo, ele profará palavras contra o Altíssimo. Ele destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar as leis. Observe que as leis hoje no mundo
está sendo toda mudada. Para quê? Para favorecer, né, o quê? A carnalidade, a implantação de leis que são contra a Bíblia Sagrada e o ensinamento que Deus e Jesus deixou. Ele mudará as leis e eles, o povo de Israel, será entregue nas suas mãos, na mão do anticristo por um tempo, redobre a tua atenção, 7 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Então o anticristo ele vai fazer uma aliança, isso aí está registrado em Daniel capítulo 9, com Israel por 7 semanas lá vai estar, que é 7 anos, por uma semana, que significa na realidade 7 anos. Mas na metade dessa semana, que vai ser um tratado que ele vai fazer com Israel, ele vai quebrar essa aliança na metade da semana, que seria essa metade da semana, quando a aliança quebra, começa a ser derramada as taças, as 7 taças, que são os juízos finais dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. E a igreja, nesse tempo, a igreja não vai estar mais aqui. Os juízos que vai ser derramado, principalmente para o povo de Israel, vai ser o quê? E para quê? Para que eles venham a se arrepender. Que eles venham a reconhecer que Jesus é o Senhor. Na realidade, Deus nunca abandonou, nem vai abandonar Israel. Porque Israel é o projeto, foi e é o projeto de Deus na terra. A nação escolhida por Deus na terra é Israel. Agora, nós temos a promessa que Jesus vai voltar buscar a igreja. Uma explicitamente, fácil de entender, quando Jesus menciona, um exemplo, João 14, versículo 3, ele menciona que eu vou vos preparar lugar, e aonde eu estiver, eu vou levar vocês comigo. Ele fala que vai voltar outra vez, e aonde que ele estiver, estejamos vós também. É interessante que Jesus, ele leva, né, a humanidade, aqueles que o aceitam, de volta para o paraíso. Ao contrário de Gênesis capítulo 3, que Gênesis capítulo 3, o homem foi expulso do paraíso. Adão, né, ele foi expulso do paraíso, e Jesus, depois da cruz, ele leva o homem de volta para o paraíso através do seu sangue. E uma das primeiras pessoas foi um daqueles ladrão na cruz, que falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus menciona para ele que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia também diz, né, Romanos 5:9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Observa que essa ira é a grande tribulação. Daniel capítulo 12, versículo 1 também, diz que naquele tempo, o tempo de angústia que vai haver na terra, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar o nome escrito no livro da vida. Agora eu quero analisar, para a gente finalizar, aquela palavra ou aquela passagem que Jesus anda em cima do mar, dentro da escatologia, você vai entender a revelação da palavra de Deus. É interessante que Marcos capítulo 6, versículo 45, Jesus obrigou seus discípulos a ir atravessar o lago, atravessar o mar. Observa que Jesus não vai. É interessante isso. Eles vão e Jesus não vai. Entende? Jesus fica com quem? Jesus fica com a multidão. Isso aí representa o tipo de um arrebatamento. Porque Jesus fica com os gentios. Jesus fica com a multidão e os seus discípulos, que representam Israel, vai sozinho. Isso quer dizer, depois que a igreja for arrebatada, vai ficar Israel representando Deus em tempos difíceis, trabalhosos, mas vai ficar sozinho, como os discípulos ficou sozinho.
E o que é interessante na revelação de Marcos 6, 45. É interessante que nessa passagem Jesus aparece para eles perto da quarta vigília, mas Jesus aparece. Agora, quando nós analisamos as vigílias, como que é a vigília de Israel? A vigília à noite começa às 18 horas, são períodos de 3 horas. Então isso significa que aproximadamente 18 horas Jesus despediu eles sozinhos, que representa a grande tribulação. Observa que a primeira vigília é das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Passou a primeira vigília. A segunda vigília começa às 9 horas da noite até meia-noite. Passou a segunda vigília. A terceira começa à meia-noite e vai até às 3 horas da manhã. Agora a Bíblia registra que perto da quarta vigília, isso que é no fim da vigília, isso significa das 3 horas da manhã até às 6 da manhã, mas perto, isso significa perto do fim da grande tribulação, Jesus vai vir e todo olho verá, o céu vai se abrir e Jesus volta com a igreja para quê? Para livrar Israel. Observa que os discípulos estavam já apavorados, estavam sem saída, como Israel vai ficar apavorada, vai ficar sem saída, se cumprindo o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Israel vai ficar sem ninguém, sem nenhum aliado, mas a esperança vai vir do céu para Israel e vai ser no tempo final da grande tribulação que Jesus aparece. Aqui no tempo final da quarta vigília, já no finalzinho, quando os discípulos pensaram que não havia mais saída, Jesus chega andando em cima do mar. Vai ser o que vai acontecer com Israel. Quando Israel pensar que não tem mais saída, Jesus aparece com a igreja. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 19, ali o versículo 11 a 21, que diz que ele vem no cavalo branco, com veste salpicada de sangue, e seguiam-se os seus exércitos que há no céu, com cavalos brancos e vestido com linho fino, branco e puro. Os exércitos, que é a igreja, já vai estar vestida com linho fino, branco e puro. Não vai ser mais a igreja, mas é a esposa que vem com Jesus para livrar Israel do controle mundial, do anticristo, do falso profeta, vai amarrar o diabo por 1000 anos e sim, Jesus vai implantar o seu governo aqui na terra por 1000 anos com a igreja. Que Deus abençoe a sua vida, espero ter te ajudado. For bom para você, você repassa essa passagem para outra pessoa também. Deixa o seu like aí, que vai ajudar essa mensagem a ser passada para outras pessoas também. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Até mais.